Minha dependência e eu. Bem-vindo, bem-vinda a esse Drops do Procura da Alma. Lembrando que a gente já está com conteúdo fechado do Procura da Alma, os 5 vídeos lá principais. E a gente sabe que não deu para acabar, falar tudo que tinha para falar sobre todos aqueles assuntos. Mas foi para ali dar um empurrão e já deixar a conversa meio andada para você continuar essa conversa, aquelas conversas com você mesmo, com Deus, com outras pessoas e procurando ajuda se necessário, beleza? Nesses drops também, né? Conteúdo bônus é bem menor, a gente vai dar insight, vai dar uma luz, começar a conversa, mostrar um pouquinho do caminho sobre uma área, um problema, certamente, mas que aí é preciso também conversar mais, procurar mais, mas peço a Deus para que isso já seja cutucado em você, se for o caso, claro, que você tenha que lidar com alguma coisa aí nesse sentido. Hoje, minha dependência e eu. Como assim? O que é isso? Você é dependente do quê? Tirando as coisas que a gente quer falar de muito lindo, eu sou dependente de Deus e da minha família, que é tudo para mim. Mas na real, o dia a dia, semana a semana, mês a mês, você é dependente ali do quê? Então vamos pensar aqui, eu evitei a palavra vício, porque a gente tem a tendência de ouvir vício e falar, aqueles caras lá na Estação da Luz, lá atrás, né? Ou seja onde for o bairro, a rua aí na sua cidade, que tem ali uma boca de fumo, tem um traficante, tem aqueles caras, não, esses caras aí, ok, beleza, aquilo é vício também. Mas é muito mais, quando a gente fala de vício ou dependência, a gente está falando de muito mais, coisa muito maior e ampla do que ficar falando de a dependência química ali daquelas substâncias. Você é dependente do quê? Vamos tentar então deixar aqui uma definição aqui bem rápida, geral o suficiente, mas também que te ajude a pensar na coisa do vício, dependência. Aquilo que é o vício ou a dependência é classicamente dita em termos gerais e fáceis como uma coisa que você faz, consome ou participa, que causa um certo prazer aí no teu cérebro, né, em você, mas que essencialmente é ruim e destrutivo para a tua vida, e mesmo assim você continua fazendo isso com frequência. Isso é uma dependência. Então, não estamos falando da depender, dependo de ti, dependo do dinheiro para pagar aquilo. Não estamos falando nessa, estamos falando do vício, tá? Essa dependência ruim aí, maligna, destrutiva. É uma coisa que você tem até é legal, mas a essência e o básico e o maior daquilo é que causa mal, e mesmo assim você volta a fazer aquilo e tem frequência. Pode não ser diário, ou pode não ser hora a hora, né? Mas vamos falar aí de diário, então pode não ser todo dia, mas dia sim, dia não. Pode não ser toda semana, mas pode não ser todo dia, mas uma vez por semana você faz. E aquilo é ruim, mas você faz. E aí na outra semana você faz. Aí pula 2, 3 semanas, você faz. Aí pula 3, 4 semanas, você faz. Aí mais uma semana você faz. Aí pula 5 semanas, mas você faz. Isso é vício. Isso é uma dependência ruim. Não, Rafa, não é de semanas, é de meses. Então tem umas épocas aí que eu faço muito. Aí para, aí pula uns 2, 3, 4 meses, acontece de novo. Aí tá, isso é uma dependência. Então, a menos que você esteja sem fazer esta coisa ali não sou médico, nada, né? Mas pensa aqui em bom senso, né? A menos que você esteja anos, 1 ano, 2, 3, aí bota 5 anos e aquilo desapareceu da tua vida, aconteceu uma vez em 5, 10 anos, tudo bem, mas a coisa de frequência é dependência. Tá, o que a gente está falando aqui? Então é uma coisa que me faz mal, mas eu volto e faço ela. Então é uma coisa que vai produzir uma certa substância ali em mim e tal, mas não é bom que eu faça. Então pode ser desde
de algo interno, né? Então eu tenho alguma coisa ali de prazer, por exemplo, com... não estou falando de mim, estou falando no geral aqui, usando a minha voz para você ficar à vontade. Então eu tenho algum prazer ali produzido no meu organismo quando eu vejo pornografia e eu faço tal coisa. E aí eu faço, né? Vou para masturbação, faço não sei o que, ou estou com uma pessoa sem estar casado, né? Ou sem estar fisicamente com a pessoa, mas acontecem conversas e atos. Enfim, isso aí está produzindo algo em você, não está certo que se faça, é destrutivo. E tem vários estudos falando então aí de pornografia, como isso está destruindo o cérebro das pessoas. Está destruindo, tá? Ó, regredindo, encolhendo, tá? Mas aí, aí você vai e faz, mas é um negócio que você não está tomando uma droga, um álcool, não sei o que. Você está fazendo com uma certa frequência X, mas é uma dependência sua. É ruim, faz mal, mas volta e faz. Então, sexo fora do casamento também. Tem a parte criada e ideal do sexo. Deus criou para o casamento, homem e mulher, desfrutarem o casamento. Tudo que sai fora disso e está acontecendo com recorrência, está tendo ali uma dependência, um efeito ruim para essas pessoas. Não dá para falar muito mais aqui disso, tá? Que mais? Então também tem a coisa do colocar coisas para dentro que vão produzir ali uma coisa em mim, e ali então você tem o álcool, você tem substâncias alucinógenas, então desde maconha, cocaína, o pessoal não para de inventar coisa. Tem remédio, tem gente que é viciado em remédio para dor, para não sei o que, para depressão, para ansiedade, toma um negócio para subir, aí fica, aí depois toma um para dormir, e tá viciado, dependência, né? O negócio não está fazendo bem e tem uma frequência de uso. Comida, chocolate, o pão, o carboidrato, não posso ficar sem tal coisa. Aí você tem uma dependência, se está fazendo mal, é uma dependência, ok? Que mais? Essas coisas externas que a gente vai fazendo e ampliando, aí já está um pouquinho mais geral. A Bíblia fala de comportamentos e pecados que escravizam as pessoas e levam elas a ficar numa repetição. Faz mal e não necessariamente você está... não está acontecendo nada comigo, eu estou falando mal da pessoa, eu sempre falo mal, esse é o meu jeito, estou compartilhando o negócio, não é falar mal não, mas fulano... né, a língua de cobra, mas quem sou eu? Depois que já falou o inferno, né? Então, pegou fogo na boca, depois fala, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Porque a pessoa isso causa mal para a própria alma dela, para os outros, para quem está ouvindo também, e fica nesse comportamento. Então, causa um certo negocinho, a pessoa gosta de fazer isso, ok, mas faz mal e volta a fazer com frequência. Isso é uma dependência, é um vício, é um pecado escravizador. Então, falar mal, fofocar, mentir, ou estar num estado de vítima, né? A pessoa é viciada, é dependente em receber atenção, porque eu sou, não sei das quantas. Você fala com a pessoa, ela tá cheia, porque é o jeito que ela acostumou e viciou, e depende desse tipo de atenção, porque ela sofre. Se ela sofre, a gente tem que falar. Então tem que falar sempre, tem que prestar atenção. A gente fica, enfim, tá dependente de uma situação. Pessoas escravizadas e dependentes da opinião dos outros, aplauso, joinha, pessoas dependentes de adrenalina, e aí é para um lado ruim, né? Oposto aqui do que é o bom de um exercício, por exemplo. Mas pessoas viciadas ou dependentes de passar e fazer coisas que vão dar um pico de adrenalina, e ela vive fazendo coisas bem estranhas. Você fala, por que fez isso? Tá viciado em fazer isso. Tá ficando muito longe de você? Então vamos parar aqui num vício e uma dependência moderna. Celular, mídia social. Tem muito relato ou estudo
e desenvolvimento de estudos com base no que os fabricantes dos smartphones e das mídias sociais têm feito para causar dependência e vício, sim, na gente. Então, não dá também para explorar esse tópico aqui de forma tão grande. Tem livro para você ler, 10 argumentos porque deletei minhas redes sociais, lembrei de um aqui, um livrinho pequeno. Tem filme para você ver no Netflix sobre isso, e tem a tua vida, você pode ver, fica 1, 2 dias, 3 dias sem Facebook, WhatsApp e não sei o que, tudo. Fica aí se comunicando com as pessoas por 1, 2 semanas, por outras formas, ou tendo que lidar com o fato de que você não vai se comunicar com elas toda hora, o tempo todo, e você vai estar mais ali na parte do profissional e etc, e tendo contato com quem você tem que ter por outros meios. Mas Rafa, a pandemia, tudo bem, esquece a pandemia. Antes disso, você já estava viciado e dependente do celular. As pessoas estão o tempo todo com o negócio aqui, assim. A gente já está e o vício, agora tem que ter uma informação aqui. O vício, a dependência deforma a gente. A gente começa a acostumar, então tem coisa genética, tem coisa de trauma que leva para vício, tem genética que leva para vício, tem, mas tem coisa de que foi fazendo, habituou com aquilo. É um hábito ruim, é um vício. Então a gente foi habituando e não pode deixar de ter um negócio na mão para a gente ficar assim. Você vê pessoas que já estão com a mente, a atenção deformada e fragmentada porque não consegue mais prestar atenção nas coisas, porque toda hora precisa ver o celular, precisa clicar numa coisa lá, precisa um negócio que brilhou, uma mensagem que chegou, do grupo que chegou, agora a gente vê no relógio, porque a gente não pode deixar de ter isso. Mais uma dosezinha disso, ai, quem mandou? Ai, tá, que legal. Isso deforma a gente, leva para ansiedade, para uns picos de loucura de emoções para lá e para cá. Minha dependência e eu. Em 1 Coríntios capítulo 6, 12, Paulo, argumentando sobre outras coisas, ele fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí ele repete, tudo me é permitido, né? Como as pessoas estariam falando para ele, ele antecipa, não, mas não tem nada a ver, qual que é o problema de não sei o quê? Aí ele fala, não tem nada a ver, mas nem tudo me convém. Mas que não tem nada a ver, mas eu não me deixarei, ou não deixarei que nada me domine, que eu fique dependente daquilo, do chocolate, do álcool, do vinho, da atenção das pessoas, do celular, da mídia social. Muita gente está com muitos problemas, está com problema de verdade, porque não consegue desgrudar a cabeça da tela do celular. E ao invés também de estar se conectando de verdade, por exemplo, fazendo discípulos pelo WhatsApp, não, a gente está no negócio para nossa próprio rush, né, para nossa própria adrenalina de clicar no outro negócio, ver o nosso, aí falar, ai, que legal, é verdade, e ver, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, 12, e ele repete esse argumento em 1 Coríntios 10, 23, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo está construindo, está me fazendo melhor, tem coisa que é permitido que está me fazendo pior. Qual que é o problema? Nada, se você quer ficar pior, te deforma. Minha dependência é a minha deformação também. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, Pedro está falando sobre alguns falsos mestres lá, que eles ficam falando, não tem nada a ver, aí leva as pessoas para fazer bobagem também com eles. E aí Pedro fala sobre essas pessoas prometendo liberdade para os outros. Não, tem nada a ver, vamos fazer. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo do que o domina. Você consegue ficar sem isso daí? Tal coisa? 1 ano. Consegue ficar sem 1 ano? Não, mas não tem como, porque... Não tem como, ou você já está deformado e eu não quer ver? E eu estou falando junto com você aqui. Não tem como eu ficar sem tal coisa. Não tem como ou eu não quero.
Ou eu já estou tão deformado que eu não consigo mais ver a saída? Ah, não tem como viver sem tal coisa não. Não tem ou nunca tentou? Em 1 Reis nós temos, capítulo 11, verso 1, alguém... Não é que ele tinha uma dependência, é que esse rei, Salomão, só tinha 700 princesas e mais 300 concubinas. Você acha que Salomão não ficou dependente e deformado por essa coisa que ele não conseguia parar? Deus falou, marido para a esposa, um para o outro, ambos para Deus. Parece que ele pegou o jeitão do pai de ter mais de uma mulher. Parece que ele levou esse vício, essa dependência para outro nível e se afundou nessa dependência e deformou-se nisso muito mais do que o pai dele. 700 princesas, 300 concubinas? Pode ser um número exagerado do texto? Pode ser. Mas será que não está exagerando para mostrar, Salomão não conseguia parar não. O resto daquele trecho mostra que Salomão foi deformado por essas coisas a ponto de... Não é que ele tinha muita esposa e traiu só a primeira esposa, ele estava traindo o próprio Deus e as coisas de Deus. Ele se entregou também para aquilo tudo que estava sendo proposto para ele. Viveu uma vida de idolatria. Salomão. Em Salmo 115... Verso 4 e 8, o salmista está falando sobre os ídolos das nações, né? Os ídolos deles não têm boca, não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, etc. e tal. E aí o salmista diz assim, tornem-se, eles que fizeram esses ídolos para ficar o tempo todo ali, que eles fiquem como os ídolos deles. Então que eles sejam que nem, você vai adorar a vaca, que você fica que nem uma vaca, o salmista fala. Mas é um princípio que a gente vê em Isaías também, e Deus mostra pra gente. Conforme o que a gente adora, ou está viciado, está dependente daquilo, conforme aquilo que a gente faz, a gente pega gosto e vai ficando parecido com aquilo. Quem é viciado em smartphone, com essas coisas assim, a gente também vai ficando deformado e parecido com coisa, não segura, né? Já viu que o Face você, ou qualquer uma das redes sociais, não tem fim. Rolagem infinita e sem foco, sem profundidade nenhuma. Aí você vai conversar com algumas pessoas, não tem foco. Você está falando, a pessoa... Não, eu estou falando de outra coisa. Você mesmo perguntou uma coisa para mim, eu estou conversando com você sobre essa coisa e você já está assim... sobre outra coisa. Você está ficando deformado igual a tua mídia social que você é dependente. Você está ficando igual ela. Meio rolagem infinita, sem foco, sem profundidade. E para que serve a mídia social? Eu estou falando para mim mesmo aqui, né? Para pouca coisa. Então cuidado, porque a tua dependência pode ser a tua deformação e está mudando o próprio jeito que o teu cérebro está configurado ali. Eu amo muito tal coisa e faço muito tal coisa, o negócio faz mal pra gente. Daqui a pouco a gente está virando aquela porcaria, o falar mal, a pornografia. Daqui a pouco a gente está de um jeito que parece aquela meleca lá. Rafa, tem saída para essa minha dependência e eu? Claro que tem. Lembra ali as palavras de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. Eu não vou deixar que me domine. Já dominou? Então eu vou pedir para Deus, por favor, me livre dessa escravidão. Porque Jesus veio para dar liberdade. A liberdade do pecado, da morte, do juízo que viria, mas também agora. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem conhece Ele conhece a verdade. Quem conhece a verdade conhece a cela aberta para sair andando. Mas Rafa, é muito difícil. Ok, você vai ter em Colossenses e Efésios e em outras partes da Bíblia também, falando de coisas de Deus assim, eu já te dei uma nova natureza. Se você crê em Jesus, você está lindo para mudança. Se você não crê, você não tem uma nova vida para fazer isso. Entenda quem é você, quem é Jesus e o que Ele te traz aí, tá bom? Mas se você tem Jesus, você já tem uma nova vida. Então você já pode falar não. Mas Rafa, eu vou no impulso, eu sei. O negócio deformou mesmo. Então está na hora de você praticar a coisa do tirar e colocar, né? Tira o velho, coloca o novo. É de pouquinho em pouquinho. Aquele que mentia, pare de mentir, antes fale a verdade. Aquele que roubava, pare de roubar,
E antes trabalhe e tenha com que ajudar os outros, inclusive. Mas, Rafa, é muito difícil. Então, é passo por passo. Vai tirando coisinhas, vai colocando outras. O que se fala muito sobre... tem muita literatura boa aí sobre dependência, vício, etc. Algumas coisas são práticas e são úteis e Deus também está aprovando essas coisas. Exclua-se, saia de perto dessa coisa ali que é o ambiente certo, é a pessoa certa que propõe aquilo, mas sou eu. Então você começa a se ligar aí no que a tua mente começa a falar, a tua carne quer te impulsionar para fazer. E o afastamento da coisa em si já ajuda 100% para você esfriar, o sangue para de vir aqui, você fala, não tem como. Tem sim, tem sim. Pensa num adolescente fazendo bobagem no quarto, no banheiro, sei lá, e a mãe abre a porta. E ele não para? Então tem como. Não é que você é um robô e você tem que fazer tudo. É que você já está dominado pelo sangue lá em cima, pela mídia social, pelo chocolate, pelo álcool, pelo vinho, pelo falar mal, qualquer um que seja a tua dependência. Então tem como parar. Tem como você ir retirando as coisas e colocando outras coisas. Isso se chama construir novos hábitos. Procura conteúdo sobre isso aí no YouTube. Como construir um hábito? Você vai ver que tem hábitos que vão te ajudar. Você não vai sair daqui para cá do nada, mas vão ter uns que vão empurrando você até ficar assim. Mas tem coisa que você vai ter que simplesmente falar, não, eu vou jogar fora meu computador, eu só vou fazer tal coisa quando tal coisa. Então você vai ter que traçar uma linha e falar, eu não vou mais fazer isso desse jeito, não posso usar meu celular desse jeito, ou o que quer que seja. Se afasta daquela coisa, se necessário for, corte, como Jesus disse, a mão direita e o olho direito, arranca fora certos relacionamentos até que você tenha saúde para falar, eu não sou mais dominado por isso. Então, às vezes tem relacionamentos que vão ajudando a coisa a piorar. Arranca fora aplicativo, arranca fora tal uso e tal funcionalidade do celular, passa a viver de outro jeito, arrisca, tenha coragem, mas acima de tudo lembra, Jesus veio para primeiro tirar o peso do teu ombro para falar, não é por causa disso que você não é aceito. Ou você crê ou não em Jesus e Ele é a tua aceitação diante do Pai. E mesmo agora, você olhando para essas coisas, lembra de outra coisa. Jesus também te deu o acesso à vida e está na hora de buscar isso e começar a praticar e se apropriar dessas verdades e poderes que Deus te deu e riqueza que Deus te deu em Jesus para cortar essas dependências e deixar de lado. Uma das coisas que vai te ajudar é falar com alguém, confessar essas coisas e pedir ajuda. Deus te abençoe, Jesus te libertou através da morte de cruz e ressurreição. Hoje é outro dia. Vamos lá?